trabalhando e você pensou... Era um encanto, né, o comício. Não tinha televisão. Então, os oradores eram fantásticos. Aí você via passar o Jânio Quadros, o Ademar. O Jânio Quadros, meu pai era janista, o Jânio apareceu na minha casa. Ah, é? É. Eu lembro. Primeira vez que ele apareceu na minha casa... Lá em Taquaritinga? Em Taquaritinga. Eles iam para um comício depois. O Jânio chegou, foi jantar em casa, tomou 1/3 da garrafa de conhaque, palhinha. Como o rótulo estava para o outro lado, ele elogiava como se fosse um conhaque francês. Aí bebendo. E quando terminou, o comício era 50 metros o palanque. Ele virou para minha mãe, com aquela conversa dele que eu não sei imitar. Ele dizia: a senhora, primeira dama, poderia preparar um sanduíche de mortadela? Minha mãe sabia que ele era meio doidão, mas não imaginava aquilo. O cara acabou de jantar. Ela foi, fez um embrulho com sanduíche de mortadela, levou e pôs no bolso. Aí eu fui para frente do comício para ver ele chegar, ele e meu pai. E ele chegou quando falava o penúltimo orador, que era um deputado chamado Emílio Carlos, que falava muito bem, e ele pegou o sanduíche, começou a comer com aquela cara de retirante nordestino atrás de um prato de comida há 15 dias. E mordia, como se estivesse morrendo de fome. Como se ele não tivesse nem tempo para isso. E falou, e foi embora. Eu já tinha voltado para casa, eu estava do lado da minha mãe, meu pai chegou e disse assim: olha, Biloca, não, o apelido da minha mãe, esse cara aí vai ser presidente. E minha mãe respondeu assim: mas é louco. Eu falei, os dois estavam certos. Ele foi presidente e era louco. E é louco. Tem aquela foto emblemática dele, né? Com o pé pra cá, o pé pra lá. Maravilha. Maravilhoso, né? O cara que pegou aquilo. Era um líder. Que negócio da vassourinha dele? O que era aquilo? Era pra varrer. A música dele era varre, vassourinha, varre a bandalheira. E ele pegava grana pra burros, empresários, claro. Eu fui uma vez conversar com um banqueiro, Gastão Eduardo de Bueno Vidigal, nome de banqueiro. Ele era dono do... Me lembro agora um dos bancos que foi Banco Mercantil. Caramba, absorvido numa dessas fusões. Você conviveu com o... Veja só, eu já entrei, aí ele falou assim: sabe quem estava aqui? O Jânio. Era a eleição para o governo do Estado, isso em 82. E eu falei: o que ele veio fazer? Ele falou: pedir dinheiro. Coisa mais normal do mundo. Ele falou: pior é o seguinte, o Delfim Neto, que marcou a conversa, falou para mim assim: não dá dinheiro para ele, senão ele pega. Dá veículo, dá Kombi. Ele vem pedir isso: vou te dar tantas Kombis. Ele contando, o Vidigal, ele falou: chega o Jânio. No fim da conversa, ele vem: doutor Gastão, eu precisava da sua colaboração, então eu vim aqui pedir alguma pequena quantia. Então ele falou: não, Jânio, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 10 Kombis. E o Jânio: doutor Gastão, eu não sou candidato a dona de frota, eu sou candidato ao governo do Estado, eu prefiro um cheque administrativo. E o Gastão me ligou, eu falei: o senhor deu? Ele falou: dei. Eu falei: mas o senhor dá dinheiro para ele por quê? Ele não está com chance de se eleger. Ele falou: mas pode, né? Se eleger, e é o melhor, viu? Eu falei: por quê? Sim? Porque ele é eleito por eles e governa para nós. Quer dizer, eu estava incluído, eles são os que não tinham dinheiro. E governa para a turma que tem dinheiro. Entendi. Quer dizer, o banqueiro é prático. Claro, por né? Isso ele não tem nenhum tipo de ideologia. Ele quer dinheiro, te dar bem com quem estiver no poder. Banco nunca perde, né? E tem aquela frase do... Eu não sei se foi alguma pergunta de jornalista, né? Do bebo porque é líquido. Se fosse sólido, comê-lo-ia. Comê-lo-ia. Mandaram essa? Eu já bebi com o Jânio Quadros, uma coisa... Você tomou um porre com ele? Um porre com ele, eu fui goleado espetacularmente. Ele bebia bem, então? Muito. Caramba. Muito. Eu fui conversar com ele já estava voltando num cargueiro, eu tinha 30 anos. Eu falei: agora eu pego. Ele tava e bebia bem. Ele era o eu quê bebia. Na época? Ele seria candidato a governador. Ah, tá. Governador. Tá. E então eu fui para o Guarujá encontrá-lo, e antes de mim foi um repórter chamado Joãomar Moraes, que era abstêmio, e subiu para acompanhar o Jânio no Porto de São Sebastião.
Aí eles vieram. Quando eles descerem no Guarujá, eles foram almoçar. E eu cheguei à tarde com um fotógrafo, que era o Pedro Martinelli. Sim, 1, 2 da tarde. Tava o Jomar na frente da casa dele e falou assim, esse cara é uma fera, rapaz. Eu falei, o que houve? Ele falou, ele bebeu 17 latinhas de cerveja dinamarquesa entre São Sebastião e Santos. No almoço agora, ele tomou 8 copos americanos de caipirinha. Quem bebe caipirinha almoçando é fera. 8 copos. Eu falei, bom, vou pegar o Jânio já chumbado e essa eu me vingo do que ele bebeu lá em Itaguaritinga. Ele falou, o que os jornalistas vão beber? Eu falei, eu quero uísque cowboy. Chegou um deputado chamado Gastone Rigg, pediu uísque também. Ele entrou com uma garrafa de vinho do Porto e ele tomaria, ao longo da conversa, 11 cálices dos grandes. E eu no uísque. E eu comecei a ficar meio mareado. E ele... Aí a Eloá, que estava mulher dele, lá né? na casa, a mulher dele, ela chegava, já ele ficava assim, debruçado, e aqui estava a garrafa de vinho do Porto. Ela enfiava a mão por baixo, tirava a garrafa e ia para a cozinha. Aí o Jânio percebia, dava pela foto da garrafa, cadê a garrafa? Gastone, cadê a garrafa? O Gastone, que tinha visto a cena, ia lá buscar. Isso aconteceu umas 3 vezes. E eu ouvia a conversa, e numa delas, desmoralizante para mim, era assim, não vou devolver porque os dois estão bêbados. Principalmente o jornalista. Que era você. Exatamente. Para resumir, eu fiquei bêbado. E ele melhor que você? Ele bem melhor, respondendo coisas que ficavam engraçadas. Por exemplo, eu falei, vou tirar ele do eixo. Sei. E perguntei, é verdade que o senhor acredita em disco voador? Você estava fazendo uma capa para Veja. Eu falei, o senhor acredita mesmo em disco voador? Ele falou, claro. Eloá viu semana passada, há um mês, em Cubatão. Nunca ele falaria se tivesse sóbrio, né? Ele falava, eu falei, o senhor gosta mesmo de novela da Globo? Ele falou, gosto. Aliás, a última foi muito boa. E começou a falar dos personagens. Maravilhoso. Uma coisa deslumbrante, né? A Eloá vinha pedir um cheque para ele. Me assina um cheque aqui que eu preciso fazer compra. Ele falou, por quê? Ele falou, porque nós viemos da Europa depois de um mês, tem que ter comida aqui. Ele assinou na data. Aí ele falou assim, mas você assinou na data, pode dar que eles aceitam. E aceitaram. É isso. Caramba, era uma outra época, né, de política. Outra época de políticos que eram muito hábeis e espertos. Né? Eles eram muito grandes, né?